Eu poderia chegar aqui e ser extremamente negativo, né, com tudo que está acontecendo. Eu vou falar especificamente sobre o tarifaço e os efeitos dele, mas eu gostaria de trazer uma mensagem de realismo. É verdade, o momento é bem complicado, mas que eu acho que isso é transitório. Eu não acredito que isso seja algo assim para médio e longo prazo. E como a nossa cultura ela é de médio e longo prazo, eu acho que a gente tem que pegar essa visão de curto prazo agora, difícil, complicada, problema muito grande para ser resolvido, mas a gente não pode deixar isso afetar a nossa mente em relação ao médio e longo prazo, que é o reflexo da nossa cultura, né? A cultura é uma atividade de médio e longo prazo. Então a gente não pode nem... Isso aí serve também para os momentos de grande euforia, né? Nós podemos também nos entregar para momentos de grande euforia. Muitas vezes o pessoal, no curto prazo, acaba, né, confundindo um pouco e isso acaba atrapalhando as decisões de médio e longo prazo. Uma vez eu fui num seminário da ABINCE em agosto de 2023. A ABINCE é a nossa Associação Brasileira da Indústria Mecanicamente Processada, e o Daniel Wojcik, que é o CEO da Sólida, ele estava tão chateado com o momento que ele pediu 1 minuto de silêncio antes de começar a falar. Eu não quero nem falar, eu brinco com ele que um dia eu ia plagiar ele, mas não vou fazer isso, porque daí seria demais, é muito negativismo. Então vamos em frente, por favor. E vamos entender aí a magnitude do problema, né? Passo mais um. Então, botando em contexto, o que é a indústria, né, de madeira proveniente de floresta plantada, e eles falando mais de pinos, né? Representa, né, dentro dos Estados Unidos, que é o nosso grande mercado. Os Estados Unidos, na verdade, ele é o grande mercado, não só para os produtos industrializados brasileiros, mas de todo o mundo, porque é o maior mercado consumidor. E também é o maior mercado produtor. Algumas pessoas não sabem disso e é importante colocar em contexto. Então, 1 bilhão e 600 milhões de dólares é o tamanho da exportação brasileira para os Estados Unidos, de produtos derivados de madeira, dos seus mais variados segmentos, né? Isso aí equivale a quase 50% daquilo que se produz para exportação aqui no Brasil. Então, realmente é um número bastante pesado e muito forte. Cada segmento tem participações diferentes. Nós temos aí segmentos que têm 100% dedicados aos Estados Unidos, ou 99,9%, se quiser chamar assim, que é o setor de molduras, extremamente importante, agregador de valor. Tem nas suas indústrias, né, indústrias muito grandes, né, como essa. Aliás, a maior indústria madeireira do Brasil, ela é desse setor de molduras, que é a Braspain. Não, isso aqui, deputado, estamos falando só de, vamos lá, molduras, compensados, produtos oriundos da madeira serrada de pinos e também chapas, né, de MDF e MDP. Então, isso equivale a mais ou menos 180 mil vagas. Dessas 180 mil vagas, nós já temos aí várias demissões que aconteceram no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também. Então, o fechamento de algumas empresas, infelizmente, que o Estado teve 2 fechamentos, tem um terceiro em andamento. Isso tudo porque as empresas elas começam a perder um pouco de perspectiva do que vem pela frente, né? Então, tem empresas que, infelizmente, chegam em momentos como esse e elas estão numa condição, às vezes, de caixa complicado, falta de crédito. Então, isso são pegas de surpresa por algo assim, não conseguem realmente seguir adiante, né? Em termos de... E também para colocar em perspectiva um pouco de como estão os embarques para os Estados Unidos, né? O pessoal pergunta, mas parou tudo, continua? Bem, em agosto a gente já tinha visto uma redução muito forte, mas em agosto ainda tinha alguns reflexos do pessoal que não sabia muito para onde iam as coisas e tinha bastante negócio em andamento, né? Mas em setembro, para vocês terem uma ideia, nos produtos derivados de madeira serrada de pinos, né? Então aí tem componentes para palha, de cerca de madeira, que é um produto principal desse segmento, se exportou 15% do que foi a média do primeiro semestre. Não é 15% a menos, é 15% do que se exportava. Então, praticamente, os negócios eles congelaram por um período, né? A gente está vendo agora já um pouco diferente, eles começam a andar um pouco mais, né? E pode passar para frente, por favor. E aqui a gente vai ver, dentro da parte de madeira serrada de pinos, só para vocês terem um comparativo, então verde
mostra, né, em quantidade de metros cúbicos, né, o quanto que é o tamanho do nosso negócio, né? Então quase 3 milhões de metros em 2022, mas desses quase 3 milhões, 1.162.000 eram para os Estados Unidos. Né? Então os Estados Unidos ele sempre representa aí, dentro do segmento de madeira serrada de pinos, algo como 34%. Então é uma moldura que tem lá 100%, compensada é mais ou menos 1/3 também, portas é 90%, outro setor muito importante também, muito impactado, setor de portas, né? Apesar deles terem... A gente tem que também lembrar de uma coisa, além de perdermos de uma hora para outra um mercado tão importante, ou tornar esse mercado praticamente inviável, tem muitos produtos que não têm nenhum tipo de chance de colocação no mercado nacional. Não é o caso das portas, que até tem colocação, e não existe também a cultura, né, do uso da madeira que se tem nos Estados Unidos. Então a gente acaba ficando um pouco reféns aí de algum tipo de negociação que venha a ocorrer para que mude esse quadro. Né? Na semana passada tivemos um avanço muito importante. Vocês devem ter escutado, na verdade na mídia sai às vezes um pouco, no primeiro momento as notícias elas não saem de uma forma muito correta. Né? Então vocês devem ter visto alguma coisa na semana passada relacionado a vários produtos de madeira que não tem mais o tarifaço de 40% mais 10%, que são 50%, eles passaram a ter 10%. Vocês devem ter visto isso aí. O que é isso? Isso é o seguinte, em fevereiro, antes do governo Trump colocar as tarifas em funcionamento, ele abriu investigação em alguns setores da economia, através de um dispositivo chamado Ato Investigativo da Seção 232. Essa Seção 232, ela pegou aço, alumínio, autopeça, automóveis, madeira, semicondutores, produtos fármacos, cobre. Todos esses produtos eles passaram por um processo investigativo que poderiam ser uma ameaça à segurança nacional. A madeira estava inclusa, porém a madeira ainda não tinha recebido a tarifa que a gente chama de tarifa setorial. Então, quando um produto ele recebe a tarifa setorial, todas as demais tarifas que estavam incorporadas, sejam elas de reciprocidade ou impositivas, como foi a de 40%, dia Andrade. Andrade, bom dia, tudo bem? Então elas caem por terra e fica valendo somente a tarifa do setor. Infelizmente, quando saiu o resultado da investigação na semana passada, nem o setor de molduras, nem os compensados, nem as cercas de madeira, que são talvez os três principais assim, que lideram a exportação de produtos manufaturados brasileiros, eles estão inclusos na 232. Então eles continuam ainda com a tarifa de 50%. Dentro dos produtos de madeira serrada de pinos que compõem aquele pedaço ali amarelo, né, que vai para os Estados Unidos, nós temos os componentes para pallets, esses assim ficaram na 232, vão ficar com 10% a partir de 14 de outubro, que é muito bom. O Brasil volta a ser competitivo nesse produto, ia ficar de fora. E também no APG, que é um produto de madeira planada, 4 faces, que é vendido nas grandes redes americanas, como Home Depot e Lowe's. Vou passar um pouquinho para frente. Então, o que aconteceu, na verdade, na semana passada, foi animador do setor, apesar de não resolver muito o problema, é animador porque coloca alguns produtos de volta na competição. Uma outra questão importante também, que eu acho que a gente tem que valorizar, e eu estava muito desacreditado em relação a isso, que foi a ligação de segunda-feira que houve entre o presidente Trump e o presidente Lula. Né? Eu, sinceramente, não acreditava que num curto espaço de tempo a gente pudesse ter a aproximação que os dois tiveram, e já com negociadores agora designados, né? Apesar de algumas pessoas acharem que isso pode ser algum tipo de armadilha, algo assim, eu prefiro acreditar que isso é uma relação comercial que a gente tem entre os dois países, né? São 201 anos de história e é o nosso maior parceiro comercial na parte de manufaturados.
se fala muito sempre dos efeitos do tarifaço e o governo, às vezes, ele minimiza um pouco os efeitos. Mas quando a gente vai olhar para os setores especificamente, e o nosso, né, que são de produtos de madeira provenientes de floresta plantada, é o setor que mais vai sofrer, ou um dos que mais vai sofrer. Né? Então é um pouco essa visão é um pouco míope. Então os Estados Unidos ele é de longe o maior parceiro comercial do Brasil de produtos manufaturados. A China é o maior parceiro comercial, mas aí entra uma série de commodities. Né? Bem, nós estamos vivendo hoje o que todo mundo chama de tempestade perfeita, porque nós temos muitos problemas ao mesmo tempo. A gente estava falando do tarifaço até agora, porém, de junho para cá a gente já vinha sentindo uma diminuição bastante significativa da demanda no varejo. Né? O varejo americano ele é reflexo de uma série de coisas. No nosso setor, ele está muito conectado a reparo e reforma. Então, o que é isso? Né? É a família que tem a sua casa, né, e ela acaba investindo, né, dentro da sua casa ou fora dela, no perímetro dela, para fazer melhorias. Quando a economia está rodando bem e existe confiança por parte do consumidor, normalmente o índice de reparo e reforma sobe, porque ele está disposto a gastar mais. Quando ele sente algum tipo de instabilidade ou insegurança, ele não faz os investimentos. Ele procura, né, segurar o capital da família para um momento já de emergência. Então, esses que a gente já vinha sentindo desde junho. Né? E aí nós tivemos uma rápida formação de estoque por dois motivos também. No primeiro semestre, hoje se sabe, naquele momento não se sabia, mas de modo geral, todos os importadores de produtos de qualquer lugar do mundo, dentro dos Estados Unidos, eles acabaram encomendando mais do que eles precisavam, justamente com receio de que viessem tarifas maiores, o que acabou acontecendo, não estavam equivocados, mas eles acabaram inchando os seus níveis de estoque, o que poderia ser uma coisa boa, porque eles estavam em estoques pré-tarifa, ou seja, não pegaram aquele custo mais alto. Por outro lado, isso, misturado com uma demanda mais fraca, fez com que os estoques crescessem de maneira muito rápida. Então, diminuição de demanda acabou levando para uma rápida formação de estoque. Né? E aí nós tivemos também um outro problema, né, que é o preço da madeira americana. Por os Estados Unidos ser o maior produtor, o preço que eles vendem o produto deles interfere demais nos preços do resto do mundo. E os preços da madeira americana, nesse momento, eles estão num dos níveis mais baixos da história. Além disso, eles tiveram também, nos últimos anos, uma série de investimentos que eles haviam segurado, né, e acabaram fazendo, porque a pandemia ela fez a demanda crescer tanto que não existia capacidade produtiva para dar conta dela. E a pandemia acabou também gerando, né, dentro do nosso setor, e aqui no Brasil não foi diferente, né, um período de bonança. E essa bonança depois, ela acaba, né, a indústria acaba usando parte dela ou para fazer melhorias, ou seja, aumentar a sua capacidade produtiva ou os seus níveis de produtividade, né, modernizando o parque fabril, ou mesmo fazendo novos parques fabris, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente tem ainda uma matéria-prima americana muito barata. Hoje, não sei se vocês têm esse número, mas eu acho que é interessante passar. O pinus, eu falo que sempre muito relacionado a pinus, tá? O eucalipto daí não entra aqui nessa análise. O pinus nos Estados Unidos, ele tem hoje eles têm hoje uma sobra, né? E isso acaba ocasionando um preço pela matéria-prima relativamente baixo. Hoje eles estão aí na casa de 40, 50 dólares por tonelada, e isso, imagina que dentro a gente tem que operar com níveis similares de preço,
mas ainda estamos distantes do mercado, né? Então eles estão dentro do mercado com 40, 50 dólares por tonelada e com capacidades produtivas muito altas. Então, o terceiro ponto, que é o preço da madeira, eu não vejo muito assim uma melhora de preço de madeira deles assim, no curto prazo agora, a não ser que haja fechamento de algumas fábricas, o que também começou a acontecer por lá, justamente para diminuir o nível de oferta e que o preço consiga daí pegar um nível que seja satisfatório, né? E aí, em cima de tudo isso, teve a questão do tarifaço, que o Brasil, eu acho que é o grande perdedor desse momento hoje, né? Porque a gente está com 50% em grande parte dos produtos, enquanto outros países concorrentes, no caso da moldura, nós não podemos citar países como Chile, né? A própria Argentina fazendo um pouco sempre, aí todos os países do Sudeste Asiático, todos eles com tarifas menores que a nossa, a própria China, que também produz bastante moldura com tarifa menor que a nossa. Então fica muito difícil concorrer, né? O setor de moldura está sofrendo bastante porque eles têm produtos alternativos dentro do mercado. Existem fontes alternativas de fornecimento. E no momento de demanda mais baixa, mesmo o Brasil sendo líder naquele setor e tendo o melhor produto, ele acaba sendo preterido e outros acabam assumindo. E eu acho que esse é talvez o grande fator que nós temos que ter cuidado. Tudo aquilo que foi construído nesses 30 e poucos anos de história do Brasil dentro dos Estados Unidos a nível comercial e pode ser colocado em xeque se a gente deixar esse espaço vazio. Então, eu já estive conversando com amigos que têm grandes fabricantes, né, de molduras aqui do país. Eles vão, claro, estão produzindo numa escala muito menor, mas eles continuam produzindo e continuam assumindo o prejuízo simplesmente para não se distanciar do mercado. E isso é muito importante. Dentro da nossa empresa a gente fez exatamente a mesma coisa. Nós tivemos um período de folga e depois reativamos os embarques porque a gente acha importante preencher os espaços independente do custo dele nesse curto prazo. Principalmente porque a gente acha que depois as coisas tendem a encontrar um caminho mais seguro e menos traumático e doloroso. Então, esse eu acho que é o principal, vamos dizer assim, o principal problema que a gente tem para resolver nesse curto prazo é como se manter vivo num ambiente que tu acredita que lá na frente vai estar mais favorável para ti, mas que no curto prazo ele acaba te tirando toda a tua força, né? E tirando a tua capacidade de seguir nele. Pode passar, por favor. Bem, aí se montam alguns cenários, né, de que eu acredito que a gente possa estar tomando, né? Primeiro que a acomodação e o regramento mais claro deixa aquela insegurança do tarifaço para trás. Isso tanto a nível de consumidor, quanto a nível de países exportadores para os Estados Unidos. Com a regra mais clara, porque o governo americano ele oscilou muito, né? Desde que ele começou o tarifaço, ele oscilou muito. Então, quando veio as tarifas de reciprocidade, aquelas IPA, aquelas que foram anunciadas no dia 2 de abril, ali parecia que o Brasil tinha ficado numa situação relativamente cômoda, porque ele tinha 10% para administrar, mas era a menor tarifa frente aos outros países, né? Poucos países ficaram com 10%, a maioria até ficou com mais. E a gente ainda tinha uma situação de lista de exceções muito interessante. Inclusive, vários produtos de madeira estavam na lista de exceções, até porque eles estavam sofrendo aquela investigação da seção 232 que eu falei antes para vocês. E, de repente, do nada, no nosso caso, acaba vindo uma tarifa impositiva de 40%. Então, quer dizer, a gente tinha uma situação que estava resolvendo os 10%, e o mercado estava se acomodando, parte se pagava aqui pelo Brasil, parte o próprio importador, depois o consumidor americano vai pagar, e de uma hora para outra a gente sai de 10 para 50. E aí fica muito difícil administrar qualquer negócio quando sai de 10 para 50. Principalmente porque no nosso setor, as empresas que são dedicadas aos Estados Unidos, elas não são muito dedicadas a outros mercados. E aqui eu vou fazer um pouco do meia-culpa, mas ao mesmo tempo também uma defesa, né? Meia-culpa porque aquela história de que a gente sempre pode procurar outros mercados, deve procurar outros mercados, né? Mas daqui a Fernanda depois ela vai falar também.
Lógico que a Fernanda queria estar exportando para 180 países, né? Não é assim? Mas é que na vida real as coisas não acontecem exatamente dessa maneira. Existem mercados que tu acaba formando uma sinergia muito forte e que tu acaba preenchendo espaços que estavam vazios e esses espaços acabam se tornando espaços importantes por outro lado. Então se cria ali uma conexão muito importante e que normalmente é duradoura. E é assim que era a história nossa dentro dos Estados Unidos, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente deve e sempre estar buscando novas fronteiras, novos mercados, existe também, por outro lado, essa questão dessa conexão que se forma e esses buracos que são preenchidos. E o Brasil foi muito bom ao longo dos anos, entendendo aonde a indústria americana não era boa e aonde a nossa poderia ser muito boa. Isso aconteceu nas molduras, as cercas de madeira, a mesma coisa. O Brasil se tornou o grande fornecedor desse mercado. Então não é por casualidade que as coisas aconteceram, nem por falta de vontade ou de exercício da indústria brasileira que a gente não expandiu para outros locais. Levando também em consideração um outro ponto importante. Outros mercados também dependem dos Estados Unidos. Ou seja, mandar madeira serrada de pinos para o Sudeste Asiático não quer dizer que vai ser consumido no Camboja. Ele vai ser transformado no Camboja para ser vendido como moldura nos Estados Unidos. Então, quer dizer, por mais que a gente esteja diversificando, é só um primeiro estágio, porque depois o produto remanufaturado acaba voltando para o mercado americano. Isso mostra também a pujança que tem nos Estados Unidos, dentro dos produtos madeireiros. Não contar com o mercado americano está tirando da equação, assim, ele é o grande diferencial para qualquer país. Tem algo também que começou a acontecer muito positivo, que é a baixa de juros nos Estados Unidos. Eu espero que isso continue, porque eu não sei se o tarifaço não vai começar a trazer alguns efeitos inflacionários que ainda não apareceram nas prateleiras, né? Ou por aquela formação de estoque do primeiro semestre que eu comentei com vocês, né? Misturado com um pouco de baixa demanda, talvez isso tenha freado um pouco esse possível efeito inflacionário em virtude do tarifaço. Mas isso, por um lado, é muito, muito positivo, porque pode fazer com que o Banco Central americano, o Fed, ele continue a baixa de juros. E a baixa de juros no nosso setor ela é muito importante porque ela acaba afetando a taxa de juros de hipoteca. E qualquer americano que queira ou comprar sua primeira casa ou trocar de casa, ele vai estar sempre prestando atenção qual que é a taxa de juros da hipoteca para 30 anos, principalmente, né? Então, qualquer ponto percentual a menos numa taxa de 30 anos faz a diferença na parcela que ele tem que pagar todos os meses, né? Então, hoje a gente está com taxas de hipoteca aí na casa de 7, 6,90, 7,10, e tem muita gente que está presa nas taxas de hipoteca de 2,75, de 13,10. Então, ele quer trocar de casa, a casa ficou pequena para ele quer ir para outra casa, mas ele está preso numa armadilha. Porque se ele trocar de casa, ele vai ter que também trocar a taxa de juros dele, para ele não cair. Então isso aí faz com que o mercado fique muito parado. E aqueles que querem entrar na casa nova, sua primeira residência, também freiam e pagam aluguel, porque eles acham que a taxa de juros está muito alta. Então a baixa de taxa de juros no nosso negócio é extremamente importante e faz com que o mercado acabe rodando no setor madeireiro assim, de uma forma quase que é impressionante, mas o juro baixa e o consumo já começa a subir assim de forma bastante rápida, né? Então um outro fator, né, que eu tinha citado antes e que é importante também, muito do nosso mercado dos produtos brasileiros, ele está no reparo e reforma. Então, juro mais baixo, mais tranquilidade, menos instabilidade, menos insegurança, o consumidor volta a consumir novamente para fazer seus investimentos de melhoria na sua casa. Durante a pandemia, muito do que houve do aumento de demanda estava ligado exatamente à questão do reparo e reforma. As pessoas ficaram mais em casa,
tinham sobra de capital porque elas pararam também de utilizar o setor de serviços, né? O setor de viagens, restaurantes, o sul-americano faz muito, acabou segurando, com isso sobrou, sobra no orçamento, melhoraram a sua casa. Né? Mas esse efeito aconteceu no mundo todo, né? Mas lá é muito forte essa questão de reparo e reforma. E aí vem um outro ponto, que é também, que eu tinha citado já um pouco antes, que é a contração, que é o que está acontecendo no momento, ou a expansão dos mercados coligados. São aqueles mercados em que o Brasil participa, mas que eles dependem também dos Estados Unidos. Então, se esses mercados acabarem tendo sucesso nos Estados Unidos novamente, o Brasil consegue também aumentar o seu volume de exportação, né, para esses países e, naturalmente, diminuir um pouco os efeitos do tarifaço. Né? Como eu falei antes, o nosso setor, a gente, nesses meses aí, eu tive a chance de conversar com pessoas de vários setores que estão sofrendo com o tarifaço. E não é nenhum vitimismo, né, da madeira de dizer que é o que mais vai sofrer, porque quando tu analisa os demais setores, fica fácil de entender que o nosso é o setor que realmente está passando pelo momento mais triste. Né? Eu não me recordo da gente ter passado por um momento tão difícil antes. Né? Tivemos um momento muito, muito complicado, que foi ali entre 2007, logo antes da crise imobiliária, também causado pelos Estados Unidos. Né? Quando ele entra, quando tem um problema lá, aqui a gente sofre muito. Então, em 2007, que durou até 2011, 2012, foram momentos muito difíceis, porque também a gente teve a crise imobiliária, que baixou a demanda, e nós tínhamos uma questão de perda de competitividade pelo câmbio. Vocês devem lembrar do câmbio de 1,60, 1,70, né, naquele momento. Era bom para viajar, mas muito ruim para a indústria nacional, porque ela não conseguia se tornar competitiva. Agora, a perda de competitividade ela foi um pouco diferente. Ela se deu através de uma tarifa. Algo que a gente também não tem controle, mas que nos tira totalmente a capacidade de competir, principalmente em alguns segmentos. Então, eu espero que essas conversas que estejam acontecendo agora entre os nossos governos, era tudo o que a gente pedia, na verdade, era que o nosso governo tivesse sensibilidade de conversar, e me parece que isso agora, essas portas se abriram. Né? Claro, a capacidade de negociação, o resultado dela, isso vem depois, mas acho que o primeiro passo foi dado. Confio que aqui do nosso lado o governo entenda da importância de chegar num acordo. Acho que da parte dos Estados Unidos também, o Brasil é um aliado muito importante dos Estados Unidos em vários sentidos. Economicamente, talvez em alguns setores, né, porque os Estados Unidos é muito grande. Um PIB de 30 trilhões de dólares, ele precisa de todos os parceiros, mas eu acho que o principal é o que o Brasil representa, né, dentro da América do Sul, e eu não vejo como os Estados Unidos, eles não vão deixar a gente se distanciar tanto como estava acontecendo até pouco tempo. Né? Então eu espero que logo, logo a gente tenha aí uma solução e que a gente consiga trazer essa tarifa impositiva de 40% para um nível razoável, talvez até eliminar ela e voltar a ter 10% e nos colocar de volta aí em condições de concorrência igual, não só com empresas dentro dos Estados Unidos, que são muito concorrentes do Brasil também, mas as que estão fora. Então seria isso. Eu estou aberto a perguntas, se alguém tiver alguma para você, Matias, tem espaço para pergunta ou não, mas de qualquer forma, agradeço vocês, muito obrigado. Pois não, só para explicar, talvez para mim e para outros aí, sobre a questão da investigação. O que é isso, né, essa normativa? Sim, a investigação, que veio com esse nome de 60232, ela é uma investigação que o governo americano pode abrir se utilizando de uma ferramenta de algo que ameace a soberania nacional. Então eles pegaram vários produtos, né, e colocaram, eles abriram espaço, inclusive, nessa investigação para que houvesse defesa. Nós fizemos a defesa aqui no Brasil, através da Vinci, né, fizemos uma defesa, mas essa investigação, ela cita alguns produtos. Esses produtos que estão nessa investigação, eles acabam tendo uma tarifa setorial, e não mais daí a tarifa que é dada para o país. Então, exato, é uma questão de proteção, né? É um instrumento de proteção.
ou por um lado ou por outro, ou é para proteger a indústria nacional ou é para proteger o consumidor americano. Mas sim, é um instrumento de proteção. Tá bom, pessoal, muito obrigado, viu?